As cobras estão entre os predadores mais antigos e misteriosos da Terra. Dos mestres da camuflagem nos desertos escaldantes aos assassinos silenciosos escondidos nas florestas tropicais, passando por espécies capazes de planar pelo ar, cada uma possui habilidades realmente impressionantes. Neste vídeo, vamos conhecer 15 das cobras mais extraordinárias e fascinantes do mundo. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sino das notificações para não perder as próximas aventuras pelo incrível mundo da natureza. Número 1. Víbora cornuda do deserto. A víbora cornuda do deserto é a representação perfeita das vastas dunas escaldantes que se estendem pelo norte da África e pelo Oriente Médio. Logo acima dos olhos, ela possui duas escamas salientes que lembram pequenos chifres, dando à espécie uma aparência única e inconfundível. Mas o que realmente impressiona é sua forma de se locomover. Em vez de deslizar em linha reta, ela se move lateralmente sobre a areia, deixando para trás misteriosas marcas paralelas. Esse tipo de deslocamento reduz o contato com a areia extremamente quente, evita que o corpo afunde e economiza energia. Sua coloração se mistura quase perfeitamente com o ambiente desértico, fazendo com que desapareça entre as dunas douradas, muitas vezes revelando apenas os olhos e o topo da cabeça. Pacientemente, ela espera durante horas para surpreender lagartos, roedores e outros pequenos animais. Em um ambiente tão árido e hostil, a víbora cornuda mostra que o deserto está longe de ser vazio, ele abriga verdadeiros mestres da camuflagem e da sobrevivência. Número 2. Sucuri amarela. Escondida entre pântanos e áreas alagadas da América do Sul, a sucuri amarela é uma predadora quase invisível. Seu corpo é coberto por tons dourados com manchas escuras complexas, um padrão que desfaz seu contorno quando ela se mistura às águas barrentas. Embora seja bem menor que sua famosa parente, a sucuri verde, essa espécie aproveita o ambiente semiaquático de maneira extremamente eficiente. Ela passa a maior parte do tempo debaixo d'água, onde qualquer movimento é praticamente imperceptível. Peixes, aves e pequenos mamíferos geralmente só percebem o perigo quando já é tarde demais. Em vez de perseguir suas presas, a sucuri amarela permanece imóvel e emboscada, completamente integrada ao ambiente, para então atacar com uma velocidade surpreendente. Sua capacidade de permanecer longos períodos sem respirar permite que continue escondida por muito tempo, transformando a própria superfície da água em sua maior aliada durante a caça. Número 3. Cobra-rei. A cobra-rei não recebeu o título de Rei das Cobras apenas por causa de seu capuz impressionante ou das inúmeras lendas que a cercam. Ela é a cobra venenosa mais longa do mundo, com muitos indivíduos ultrapassando os 5 metros de comprimento. No entanto, o que realmente a diferencia é seu comportamento. Ao contrário da maioria das outras cobras, a cobra-rei caça principalmente outras serpentes, incluindo espécies extremamente venenosas. Os pesquisadores também a consideram um dos répteis mais inteligentes do planeta. As fêmeas constroem ninhos com folhas secas e permanecem protegendo os ovos durante todo o período de incubação, um comportamento extremamente raro entre as cobras. Quando se sente ameaçada, ela pode erguer quase um terço do próprio corpo e encarar diretamente o adversário, transmitindo uma confiança impressionante. Nesse momento, muitos têm a sensação de estar diante não apenas de um réptil, mas de um predador plenamente consciente de sua própria força. Número 4. Cobra-dragão. A cobra-dragão é um dos répteis mais incomuns já descobertos. Encontrada em áreas pantanosas da Tailândia, Malásia e Indonésia, ela possui uma aparência que lembra um pequeno dragão saído das antigas lendas. Todo seu corpo é coberto por escamas longas e pontiagudas, fazendo com que pareça um galho seco repleto de espinhos. Vista de cima, essas escamas quebram o contorno do corpo, permitindo uma camuflagem quase perfeita entre troncos apodrecidos e folhas submersas. Apesar da aparência intimidadora, trata-se de uma espécie extremamente discreta. Ela passa a maior parte do tempo completamente imóvel, esperando a aproximação de peixes e anfíbios para atacar. Até hoje, muitos aspectos de sua biologia continuam desconhecidos, e até mesmo especialistas experientes em répteis admitem que mantê-la em cativeiro é um enorme desafio. Número 5. Cobra índigo. A cobra índigo prova que uma serpente não precisa ter cores chamativas para impressionar.
Seu corpo exibe um tom azul escuro quase negro, que reflete brilhos azulados e arroxeados quando iluminado pelo sol. É a maior cobra nativa da América do Norte, podendo ultrapassar 2,5 metros de comprimento. Mas o que mais chama atenção é sua coragem. Além de caçar ratos e aves, ela também ataca deliberadamente outras cobras, incluindo cascavéis venenosas, mesmo não possuindo veneno. Em vez disso, confia em sua força muscular, velocidade e mandíbula extremamente poderosa para dominar as presas. Enquanto muitas serpentes preferem evitar situações perigosas, a cobra índigo percorre grandes áreas em busca de alimento, tornando-se uma das maiores ameaças para os pequenos animais que compartilham seu território. Número 6. Mamba negra. Só o nome mamba negra já é suficiente para despertar respeito, mas há um detalhe curioso: seu corpo não é realmente preto. O nome vem do interior da boca, de coloração azul escura ou preta como carvão, visível apenas quando ela abre para intimidar possíveis ameaças. O restante do corpo apresenta tons de cinza oliva ou marrom claro, permitindo que se misture perfeitamente as savanas e campos da África. A mamba negra é famosa por sua velocidade impressionante e por um veneno extremamente potente que age diretamente sobre o sistema nervoso. Apesar de sua reputação assustadora, ela normalmente evita o contato com seres humanos e só ataca quando não encontra nenhuma rota de fuga. Número 7. Cobra coral azul da Malásia. A cobra coral azul da Malásia está entre as serpentes mais coloridas do planeta. Seu corpo azul escuro é atravessado por faixas de um azul intenso e brilhante, enquanto a cabeça e a cauda exibem uma vibrante coloração vermelho-alaranjada, dando a impressão de que suas cores foram editadas digitalmente. Essa espécie vive nas florestas do Sudeste Asiático e leva uma vida extremamente discreta. Um de seus hábitos mais incomuns é caçar outras cobras, inclusive espécies venenosas. Seu veneno atua principalmente sobre o sistema nervoso, mas encontrar essa serpente na natureza é algo muito raro, já que ela passa grande parte do tempo escondida sob folhas secas, troncos caídos e raízes. Número 8. Lagarto escavador do México. À primeira vista, o lagarto escavador do México parece uma mistura de cobra, minhoca e uma criatura saída de uma história de ficção científica. Seu corpo alongado e rosado permanece quase sempre enterrado no solo, mas, diferentemente das cobras, ele possui duas pequenas patas dianteiras com garras fortes, enquanto não apresenta patas traseiras. Esse réptil vive na península da Baixa Califórnia e escava túneis com enorme rapidez em solos macios. Seus olhos minúsculos têm pouca utilidade, por isso ele depende principalmente do olfato e da sensibilidade da pele para localizar insetos, larvas e outros pequenos invertebrados que compõem sua alimentação. Número 9. Jararaca de cílios. A jararaca de cílios chama atenção logo à primeira vista por causa das escamas que se projetam acima dos olhos, formando algo semelhante a longos cílios. Essa característica não serve para fins estéticos, mas ajuda a quebrar o contorno da cabeça, tornando sua camuflagem muito mais eficiente entre as folhas. Sua coloração também varia bastante, podendo ser amarela, verde, laranja, vermelha e até mesmo rosa. Habitante das florestas tropicais da América Central e da América do Sul, essa serpente permanece imóvel durante horas à espera de aves e pequenos animais. Embora meça apenas cerca de 60 centímetros, seu veneno é poderoso o suficiente para imobilizar rapidamente suas presas. Número 10. Jiboia arborícola de Madagascar. A jiboia arborícola de Madagascar passa praticamente toda a vida nas copas das árvores, onde caça aves e pequenos mamíferos. Seu corpo, de coloração verde ou marrom, proporciona uma camuflagem perfeita entre folhas e galhos. Forte, mas extremamente ágil, essa serpente consegue manter o equilíbrio sobre os ramos enquanto desfere ataques rápidos e precisos de cima para baixo. Um detalhe curioso é que os filhotes apresentam cores muito mais vivas do que os adultos, adquirindo gradualmente tons mais discretos e eficientes para a camuflagem à medida que crescem. Embora se mova lentamente, ela sempre escolhe com precisão o próximo ponto de apoio e o momento ideal para atacar. Número 11. Piton reticulada. Quando se fala nas cobras mais longas do mundo, a piton reticulada está sempre entre as primeiras da lista. Alguns indivíduos podem ultrapassar os 7 metros de comprimento,
exibindo um corpo gigantesco e uma força muscular impressionante. Sua característica mais marcante é o padrão em forma de rede, composto por tons de dourado, preto e prata que se entrelaçam de maneira extraordinária. Encontrada nas florestas e áreas alagadas do Sudeste Asiático, essa serpente se move com facilidade em terra, na água e até mesmo nas árvores. Embora não seja venenosa, ela domina suas presas com um poderoso abraço constritor. Sob a luz do sol, suas escamas ainda refletem um brilho iridescente, criando um fascinante efeito semelhante ao de um arco-íris. Número 12. Cobra de focinho folha. A cobra de focinho folha é uma verdadeira mestre da camuflagem em Madagascar. A projeção em seu focinho lembra uma folha seca ou um pequeno galho, fazendo com que sua cabeça praticamente desapareça na vegetação. Combinada às tonalidades de marrom, cinza e verde oliva da pele, essa adaptação permite que a serpente se misture perfeitamente entre galhos e folhas caídas. Durante o dia, ela permanece completamente imóvel, parecendo apenas um pedaço de madeira seca. Mas, quando a noite chega, transforma-se em uma caçadora eficiente. Sua dieta inclui principalmente lagartos, pequenos vertebrados e, ocasionalmente, aves. Um detalhe curioso é que o formato dessa estrutura semelhante a uma folha varia ligeiramente de um indivíduo para outro. Número 13. Red Mountain Racer. A Red Mountain Racer chama a atenção por sua impressionante coloração vermelha ou vermelho-alaranjada, que lembra o céu durante o pôr do sol. É considerada uma das cobras mais belas da Ásia e habita florestas montanhosas da Tailândia, Malásia e regiões vizinhas. Prefere ambientes úmidos e de clima ameno, passando a maior parte da vida nas árvores. Seu corpo fino e alongado, combinado com uma cauda extremamente flexível, permite que ela se desloque com elegância pelos galhos, como se estivesse caminhando sobre uma corda. Alimenta-se de lagartos, sapos e outros pequenos animais. Após as chuvas, suas escamas úmidas refletem a luz de forma intensa, fazendo com que seu corpo pareça estar envolto em chamas. Número 14. Piton de Buellen. A Piton de Buellen é uma das espécies de piton mais raras e misteriosas do mundo. Seu corpo negro e brilhante, semelhante à obsidiana polida, é coberto por um reflexo metálico que exibe diversas cores quando iluminado. Essa espécie vive nas regiões montanhosas da Nova Guiné, onde o clima fresco contrasta com o ambiente tropical típico da maioria das pitons. Um aspecto curioso é que os filhotes apresentam uma vibrante coloração laranja e amarela, que gradualmente dá lugar ao característico preto intenso durante o crescimento. Apesar de poder atingir quase 3 metros de comprimento, a Piton de Buellen mantém um corpo esguio e uma aparência extremamente elegante. Número 15. Cobra dos manguezais. A cobra dos manguezais possui uma aparência marcante, com um corpo preto brilhante atravessado por largas faixas amarelas de forte contraste. Ela habita manguezais e florestas tropicais do Sudeste Asiático, deslocando-se com grande habilidade tanto pelo solo quanto pelas árvores. Seus grandes olhos com pupilas verticais lhe conferem um olhar penetrante, semelhante ao de um felino. Trata-se de uma caçadora predominantemente noturna, alimentando-se de lagartos, sapos, aves e pequenos mamíferos. Embora seja venenosa, seu sucesso como predadora depende principalmente da capacidade de se aproximar silenciosamente da presa e da incrível rapidez com que desfere o ataque. No mundo natural, as cobras sempre despertaram, ao mesmo tempo, curiosidade e respeito. Ao longo de milhões de anos de evolução, elas desenvolveram habilidades extraordinárias de caça, camuflagem e sobrevivência. Dos desertos mais áridos às florestas tropicais e aos pântanos alagados, cada espécie possui características únicas que a tornam fascinante. Esperamos que você tenha gostado de conhecer estas 15 cobras incríveis do planeta. Se você aprecia vídeos sobre o mundo animal, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sino das notificações para acompanhar nossas próximas aventuras pela natureza. Você já imaginou que, no mundo dos insetos, existem criaturas tão estranhas que parecem inacreditáveis? Desde espécies capazes de desaparecer como uma folha, fingir ser uma flor para caçar, até predadores rápidos e precisos como máquinas, tudo isso cria um universo ao mesmo tempo belo e cheio de mistério. Esta jornada
vai levar você a explorar 20 dos insetos mais únicos do planeta, onde cada espécie possui estratégias de sobrevivência surpreendentes. Se você achar interessante, não esqueça de deixar um like, um comentário e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos incríveis. Número 1. Inseto folha. O inseto folha é um verdadeiro mestre da camuflagem, a ponto de você olhar diretamente para ele e ainda assim não perceber sua presença. Seu corpo imita uma folha quase perfeitamente, desde o formato e as nervuras até rasgos que parecem ter sido feitos por outros insetos. Não apenas na aparência, ele também balança suavemente como uma folha ao vento, tornando a ilusão ainda mais convincente. Graças a isso, predadores facilmente o ignoram. O mais interessante é que quanto mais ele se parece com o ambiente, mais ele desaparece como um indivíduo. Ao observar essa espécie, percebemos uma lição simples, porém eficaz. Às vezes, a melhor forma de sobreviver é se fundir completamente ao mundo ao redor. Número 2. Mariposa Atlas. A mariposa Atlas é uma das maiores do mundo, com uma envergadura que pode chegar a 25 a 30 centímetros. O mais curioso é que, quando adulta, ela não se alimenta, pois suas peças bucais são atrofiadas. Sua vida após sair do casulo é extremamente curta, basicamente dedicada à reprodução. Ainda assim, suas asas têm um papel vital. Suas pontas lembram a cabeça de uma cobra, criando uma ilusão visual que afasta predadores. A mariposa Atlas não precisa ser rápida nem agressiva. Ela sobrevive com sua aparência impressionante e sua tranquilidade. Essa espécie mostra que, na natureza, a força nem sempre vem da ação, mas muitas vezes da forma e de estratégias sutis. Número 3. Louva-a-Deus orquídea. O louva-a-Deus orquídea é o exemplo perfeito da combinação entre beleza e perigo. Seu corpo se parece com uma flor de orquídea, com pétalas que, na verdade, são partes do seu corpo adaptadas. Suas cores, branco, rosa e roxo, atraem insetos polinizadores. Em vez de se esconder, ele atrai ativamente suas presas. Quando a vítima se aproxima sem suspeitar, o ataque é rápido e extremamente preciso. Os indivíduos jovens ainda conseguem mudar de cor para se adaptar ao ambiente. Nesse caso, caçar não é correr atrás da presa, mas sim dominar a arte da ilusão e do controle, onde a paciência é essencial para o sucesso. Número 4. Centopeia gigante. A centopeia gigante não é um inseto, mas é um dos predadores mais temidos. Pode atingir até 30 centímetros de comprimento, com um corpo flexível e pernas ágeis que permitem movimentos extremamente rápidos. Seu ataque acontece em um instante, combinando velocidade com um veneno potente. Ela pode caçar até pequenos vertebrados, como lagartos e filhotes de aves. Apesar de perigosa, não costuma atacar sem motivo, reagindo apenas quando ameaçada. O que a torna assustadora não é apenas o tamanho, mas a precisão absoluta de seus movimentos, um verdadeiro exemplo do poder da velocidade e do controle corporal. Número 5. Cigarrinha do Brasil. A cigarrinha do Brasil impressiona por sua aparência incomum, com estruturas que se projetam de seu dorso como se fossem antenas ou sensores. Essas formações podem confundir ou enganar predadores. Apesar do visual que parece saído de ficção científica, trata-se de um inseto pequeno e vulnerável. Sua estratégia de sobrevivência não está na força, mas na estranheza. Quando um predador não consegue identificar exatamente o que está vendo, tende a desistir. Essa espécie mostra uma abordagem única na natureza. Em vez de se tornar invisível, ela se transforma em um enigma vivo. Número 6. Louva-a-Deus violino. O louva-a-Deus violino possui uma forma única, semelhante a um pequeno instrumento musical, com corpo alongado e curvas elegantes. Porém,
Por trás dessa aparência artística, existe um predador extremamente preciso. Ele não depende de cores chamativas, mas sim da forma e da postura para se misturar a galhos secos e folhas. Pode permanecer imóvel por longos períodos em posições estranhas, fazendo com que pareça apenas um objeto inanimado. Quando a presa se aproxima demais, o ataque é instantâneo. Essa espécie prova que o perigo nem sempre é evidente. Às vezes, ele está escondido na mais completa imobilidade. Número 7. Borboleta folha seca. A borboleta folha seca é uma mestra da ilusão visual. Quando fecha as asas, parece exatamente uma folha seca, com cores, nervuras e manchas que simulam decomposição. Predadores quase não conseguem distinguir entre uma folha real e o inseto, mas ao abrir as asas, revela cores vibrantes completamente diferentes. Sua estratégia é clara: esconder-se quando necessário e surpreender quando descoberta. Esse contraste engana a percepção dos predadores. Observando essa espécie, entendemos que na natureza, controlar a forma como os outros veem você pode ser a chave para sobreviver. Número 8. Vespa gigante japonesa. A vespa gigante japonesa é um dos insetos mais temidos, com tamanho impressionante e capacidade de ataque surpreendente. Pode chegar a cerca de 5 centímetros de comprimento, com mandíbulas fortes e um veneno potente capaz de causar danos sérios. O que a torna especialmente perigosa é sua estratégia. Elas podem se coordenar para destruir uma colmeia inteira em poucas horas. Marcam o alvo com feromônios, transformando-o em um ponto de ataque claro para o grupo. Ainda assim, não atacam sem motivo. Suas ações seguem uma lógica de sobrevivência bem definida. Ao entendê-la, o medo dá lugar ao respeito por um sistema de caça eficiente e extremamente preciso. Número 9. Percevejo assassino. O percevejo assassino é um exemplo impressionante de sofisticação na caça. Ele usa seu rosto como uma espécie de seringa, perfurando a presa e injetando enzimas que dissolvem seus tecidos internos. Esse processo ocorre rapidamente e quase sem chamar atenção. Algumas espécies ainda se camuflam com poeira ou restos de presas, tornando-se praticamente invisíveis. Há até aquelas que imitam o cheiro de formigas para se aproximar sem serem detectadas. Não se trata de força bruta, mas de uma combinação de estratégia, paciência e precisão extrema. Observá-lo é como assistir a um verdadeiro assassino operando no mundo dos insetos. Número 10. Borboleta coruja. A borboleta coruja chama a atenção pelos padrões em suas asas que lembram grandes olhos. Quando as abre, essa imagem faz com que predadores pensem estar diante de um animal muito maior. Já a parte inferior das asas possui cores discretas, permitindo que ela se misture ao ambiente como troncos de árvores. Ela costuma ser ativa ao entardecer. Quando a luz fraca, aumenta a eficácia dessa ilusão. Seu voo é lento e pesado, o que curiosamente reforça a sensação de ameaça. Essa espécie mostra uma estratégia interessante, não apenas se esconder, mas também assustar o inimigo, usando o engano como uma defesa poderosa. Número 11. O gafanhoto pau-gigante impressiona não só pelo tamanho, mas também por sua forma única de comunicação. O som que ele produz ao esfregar partes do corpo funciona como um sinal complexo na noite, quase como um código secreto. Seu corpo alongado e as pernas finas permitem movimentos delicados entre galhos, exigindo equilíbrio constante. Algumas espécies conseguem se camuflar como folhas com uma precisão incrível, tornando sua detecção extremamente difícil. Apesar da aparência frágil, ele demonstra grande confiança em seu habitat.
Essa espécie revela que delicadeza e adaptação podem ser armas muito mais eficazes do que força bruta. Número 12. A aranha-pavão é a prova de que a natureza pode transformar o cortejo em arte. O macho possui um abdômen colorido, com tons vibrantes de azul, vermelho e amarelo. Durante a época de reprodução, ele abre essa cauda e executa uma dança complexa para atrair a fêmea. Cada movimento é cuidadosamente calculado, pois um erro pode transformá-lo em presa em vez de parceiro. As fêmeas são extremamente seletivas, tornando esse processo uma verdadeira competição. Essa espécie mostra que, na natureza, a beleza não é apenas estética, mas uma ferramenta essencial de sobrevivência, onde o sucesso tem um preço claro. Número 13. A borboleta de asas transparentes desafia tudo o que imaginamos sobre borboletas. Suas asas são quase invisíveis, restando apenas bordas finas e nervuras que formam uma espécie de estrutura delicada. Isso permite que ela voe, praticamente desaparecendo diante dos predadores. Sua estratégia não é se esconder totalmente, mas reduzir ao máximo os sinais visuais. Seu voo é leve, estável e eficiente, sem movimentos desnecessários. Ao observá-la de perto, percebe-se a incrível precisão em cada detalhe. É um exemplo claro de que, na natureza, a simplicidade pode ser a forma mais eficaz de sobrevivência. Número 14. O verme aveludado tem uma aparência macia e aparentemente lenta, mas sua forma de caçar é surpreendentemente eficaz. Ao detectar uma presa, ele lança jatos de substância pegajosa que rapidamente formam uma rede para imobilizá-la. Sem depender de velocidade ou dentes afiados, ele utiliza precisão e controle. Em seguida, libera enzimas digestivas que transformam a presa em uma forma fácil de absorver. Trata-se de um organismo com características muito antigas, quase como um fóssil vivo. Vive em ambientes úmidos e evita a luz, sendo mais ativo no escuro. Essa criatura mostra que até seres simples podem possuir estratégias de caça extraordinárias. Número 15. Vespa parasitoide. A vespa parasitoide transforma a reprodução em uma estratégia de sobrevivência extremamente sofisticada. Em vez de caçar diretamente, ela procura um hospedeiro adequado para suas larvas. Utilizando vibrações, odores e sinais do ambiente, consegue localizar com precisão outras larvas escondidas em madeira ou no solo. Em seguida, usa seu ovipositor longo, semelhante a uma agulha, para inserir os ovos dentro do hospedeiro. As larvas se desenvolvem alimentando-se do corpo dele. Pode parecer cruel, mas é um mecanismo natural de controle populacional. Essa espécie demonstra o nível impressionante de precisão e eficiência que a evolução pode alcançar. Número 16. Mariposa rosada amarela. A mariposa rosada amarela se destaca por suas cores vibrantes, como se tivesse saído da paleta de um artista. Tons de rosa e amarelo se misturam suavemente, criando uma aparência quase irreal. No entanto, por trás dessa beleza, existe um estilo de vida discreto e noturno. Suas larvas se desenvolvem em árvores específicas, como o bordo, mostrando uma forte ligação com o ambiente. Não é rápida nem agressiva, mas sobrevive por meio de uma estratégia de baixa visibilidade no habitat certo. O contraste entre sua aparência delicada e as regras rígidas da sobrevivência a torna ainda mais fascinante. Número 17. Besouro-diabo de ferro. O besouro-diabo de ferro é um símbolo de resistência extrema. Ele pode suportar forças centenas de vezes maiores que seu próprio peso graças ao seu exoesqueleto incrivelmente robusto. Suas camadas estruturais se conectam de forma a distribuir a pressão, impedindo que rachaduras se espalhem. Mesmo sob grande peso, ele pode sobreviver.
Não possui asas nem pode voar, mas isso não o torna vulnerável. Sua estratégia é simples: não fugir, mas resistir. Em um mundo onde muitos dependem da velocidade, ele aposta na durabilidade absoluta, uma prova de que força também pode significar resistência. Número 18. Louva-a-Deus. O louva-a-Deus é um predador com reflexos impressionantes. Suas patas dianteiras dobradas, que parecem estar em posição de oração, são na verdade armas prontas para atacar. Ele pode capturar uma presa mais rápido do que o olho humano consegue perceber. Sua cabeça gira com facilidade, os olhos fixam o alvo e o corpo permanece imóvel até o momento exato do ataque. Algumas espécies conseguem capturar até pequenos pássaros ou lagartos. O canibalismo também pode ocorrer como estratégia de sobrevivência. Essa criatura representa a combinação perfeita entre paciência, precisão e poder. Número 19. Mariposa beija-flor. A mariposa beija-flor é um exemplo fascinante da evolução, capaz de pairar no ar como um beija-flor. Suas asas batem rapidamente, permitindo que ela se mantenha estável enquanto se alimenta de néctar com sua longa probóscide. Ela não precisa pousar nas flores, apenas flutua ao lado delas, criando uma imagem única. Sua habilidade de voo preciso permite que atue mesmo em condições de pouca luz, como ao entardecer. Muitas vezes é confundida com um pequeno pássaro. Essa espécie mostra como a natureza pode chegar a soluções semelhantes por caminhos evolutivos diferentes. Número 20. Formiga-panda, também conhecida como vespa sem asas. A chamada formiga-panda chama a atenção por sua aparência fofa, com cores preto e branco que lembram um pequeno panda. No entanto, trata-se de uma vespa sem asas, e sua picada está entre as mais dolorosas do mundo dos insetos. Seu corpo é coberto por pelos densos, e seu comportamento é confiante, sem demonstrar medo. As fêmeas não constroem ninhos próprios, invadindo os de outras espécies para depositar seus ovos. O contraste entre aparência adorável e natureza perigosa faz com que muitos predadores evitem se aproximar. Essa espécie nos lembra que, na natureza, a aparência pode enganar profundamente. A jornada de exploração desses insetos extraordinários chega ao fim, mas o mundo natural ainda guarda inúmeros mistérios esperando para serem descobertos. Cada criatura, por menor que seja, carrega uma estratégia de sobrevivência única e impressionante. Da camuflagem perfeita à força surpreendente, tudo revela a criatividade infinita da natureza. Esperamos que você tenha aproveitado essa viagem e ampliado sua visão sobre o mundo ao seu redor. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar um like, compartilhar sua opinião nos comentários e se inscrever no canal para acompanhar novas descobertas. Se você já caminhou pela natureza e encontrou pedrinhas bonitas, provavelmente já se perguntou: será que elas têm algum valor? Na realidade, existem duas possibilidades. Ou você está apenas olhando para uma pedra comum, ou acabou de perder uma oportunidade valiosa. A questão é, entre inúmeros tipos de pedras na natureza, como saber quais realmente têm valor? O valor de uma pedra não está apenas na aparência, mas também depende de vários fatores como cor, transparência, tamanho e estrutura interna. Entre esses, a cor é sempre o fator mais importante. Uma pedra com cores vibrantes e uniformes pode valer muito mais do que outra do mesmo tipo, mas com tons mais apagados. Além disso, a transparência e os detalhes internos, como veios, inclusões ou efeitos de luz, também podem aumentar significativamente o valor da pedra. O interessante é que você nem sempre precisa procurar muito para encontrar pedras valiosas. Muitos tipos de pedras semi-preciosas podem aparecer em grupos na natureza, especialmente em rios, riachos ou áreas vulcânicas. Com um pouco mais de atenção,
você pode descobrir verdadeiros tesouros que outras pessoas deixaram passar despercebidos. No entanto, para não se confundir ou perder oportunidades, é importante treinar sua observação e adquirir conhecimentos básicos sobre pedras preciosas. Porque, às vezes, uma pedra aparentemente comum pode esconder um valor surpreendente. E como de costume, este é um conteúdo para ajudar você a encontrar e reconhecer pedras simples, mas de alto valor. Se você achou este conteúdo útil, não se esqueça de deixar um comentário, curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos interessantes. Número 1. Opala. A opala é uma das pedras preciosas mais especiais que você pode encontrar na natureza. Não apenas por sua beleza, mas também pela forma como é formada. Sua principal composição é sílica hidratada, criada quando águas subterrâneas ricas em sílica penetram em fissuras de rochas sedimentares ou vulcânicas. Com o passar do tempo, a água evapora gradualmente, deixando para trás minúsculas esferas de sílica. Essas esferas não estão distribuídas aleatoriamente, mas organizadas em uma estrutura ordenada, capaz de interagir com a luz de maneira muito particular. É justamente essa estrutura que cria o famoso efeito de jogo de cores da opala. Quando a luz incide sobre ela, é refratada e dividida em diversas cores, produzindo flashes que mudam conforme o ângulo de visão, como verde, azul, laranja, vermelho e muitas outras tonalidades. Quanto mais intenso e variado for esse efeito, maior será o valor da opala. No mundo das gemas, a opala é dividida em vários tipos. A opala de fogo se destaca por sua cor, que varia do laranja ao vermelho intenso, e pode ser valiosa, mesmo sem o efeito de jogo de cores. Já a opala preciosa, ou noble opal, é valorizada por exibir múltiplas cores ao mesmo tempo, como um arco-íris dentro da pedra. A mais rara e cara é a opala negra, cuja base escura intensifica ainda mais as cores, tornando-a uma das mais valiosas do mercado. No entanto, nem todas as opalas têm alto valor. Muitas são comuns e não apresentam o efeito de cores, sendo usadas apenas como ornamentação. Por isso, para identificar uma opala valiosa, é importante observá-la sob a luz. Se você perceber mudanças de cor conforme o ângulo, esse é um sinal importante. Além disso, a opala costuma ser mais leve do que outras pedras e possui uma superfície lisa, quase semelhante ao plástico ao toque. Um aspecto interessante é que você não precisa escavar profundamente para encontrar opalas. Em regiões com histórico de atividade vulcânica, elas podem aparecer próximas à superfície. Isso significa que qualquer pessoa pode ter a chance de encontrá-las durante uma caminhada. E com um pouco de sorte e atenção, você pode descobrir uma pedra com valor muito maior do que imagina. Número 2. Jaspe. O jaspe é uma pedra semi-preciosa que muitas vezes é confundida com seixos comuns, especialmente aqueles de cor vermelha ou marrom. No entanto, por trás dessa aparência simples, existe um mundo rico em cores e padrões, tornando o jaspe muito apreciado por colecionadores e artesãos. Do ponto de vista geológico, o jaspe é uma forma de quartzo microcristalino pertencente à família da calcedônia, formado a partir da deposição de sílica em ambientes sedimentares ou vulcânicos. A presença de minerais como óxidos de ferro é responsável pelas cores mais comuns, como vermelho, marrom e amarelo. No entanto, dependendo de outros elementos presentes, o jaspe pode aparecer em várias cores, incluindo verde, azul, preto ou até múltiplas cores em uma única pedra. Essa diversidade deu origem a centenas de nomes comerciais diferentes no mercado. Alguns tipos famosos incluem o Picture Jasper, com padrões que lembram paisagens naturais, o Dalmatian Jasper, com fundo claro e manchas pretas características, e o Dragon Blood Jasper, que combina intensamente tons de verde e vermelho. Outro bastante popular é o Mulcate, apreciado por sua mistura harmoniosa de cores quentes como vermelho, amarelo e creme.
Diferente de muitas pedras preciosas, o valor do jaspe não depende tanto da transparência, mas sim de seus padrões e cores. Pedras com desenhos bem definidos, alto contraste e aparência única tendem a ser mais valorizadas. Quando cortado e polido, o jaspe pode revelar imagens naturais que lembram pinturas, desde montanhas e rios até formas abstratas cheias de arte. Na natureza, o jaspe é frequentemente encontrado em áreas de origem vulcânica antiga ou em leitos de rios, onde a água suavizou e arredondou sua superfície ao longo do tempo. Uma característica útil para identificá-lo é o peso. O jaspe costuma ser mais denso e pesado do que aparenta. Ao observar atentamente cores e padrões ao coletar pedras, você pode encontrar exemplares valiosos que outras pessoas ignoraram. O mais importante a lembrar é: quanto mais cores, mais vivas, e quanto mais únicos forem os padrões, maior será o valor do jaspe. E em alguns casos, você pode até encontrar uma variação ainda não registrada, uma verdadeira obra de arte criada pela natureza. Número 3. Ágata. A ágata é uma das pedras mais comuns na natureza, mas ao mesmo tempo também é uma das mais facilmente ignoradas. Na verdade, a ágata é uma variedade de calcedônia pertencente à família do quartzo, formada a partir de camadas de sílica que se depositam ao longo do tempo em cavidades de rochas vulcânicas ou sedimentares. Esse processo de formação em camadas é o que cria sua característica mais marcante: faixas coloridas concêntricas ou onduladas, formando padrões naturais extremamente únicos. O que torna a ágata especial é que não existem duas pedras exatamente iguais. Cada exemplar possui um desenho exclusivo da natureza, com linhas que podem ser suaves como ondas ou bem definidas como cortes precisos. As cores da ágata também são muito variadas, incluindo branco, cinza, azul, vermelho e até tons mais raros. No entanto, seu valor não depende apenas da cor, mas também do contraste entre as camadas e da nitidez dos padrões internos. Na natureza, a ágata é frequentemente encontrada em rios e riachos, onde a água suaviza e arredonda sua superfície ao longo do tempo. Por isso, geralmente apresenta formato arredondado, superfície lisa, e é relativamente fácil de reconhecer quando se observa suas faixas características. Um erro comum é pensar que a ágata é apenas uma pedra comum e sem valor. Na realidade, algumas ágatas podem ser bastante valiosas, especialmente aquelas com cores intensas ou padrões raros. Quando cortadas e polidas, revelam uma beleza impressionante, podendo alcançar preços comparáveis a certas pedras preciosas. Por isso, são amplamente utilizadas em joias, artesanato e itens de coleção. Se você souber observar e escolher bem, encontrar uma ágata valiosa não é algo tão difícil. Basta prestar atenção às cores, aos padrões e ao acabamento natural para transformar uma pedra aparentemente comum em um objeto de valor significativo. Número 4. Calcedônia, também conhecida como calcedone. A calcedônia é um tipo de pedra da família do quartzo que costuma receber menos atenção do que suas variedades mais conhecidas, como a ágata ou o jaspe. No entanto, essa descrição faz dela uma verdadeira joia escondida para quem sabe reconhecê-la. Trata-se de um quartzo microcristalino, composto por cristais extremamente pequenos de sílica fortemente ligados entre si, formando uma estrutura uniforme e suave. A calcedônia geralmente se forma em fissuras de rochas vulcânicas ou sedimentares, onde a sílica se deposita lentamente ao longo do tempo. Por isso, costuma aparecer em forma de nódulos arredondados ou veios dentro da rocha. Uma de suas características mais marcantes é a superfície lisa, sem planos de fratura evidentes, além de um brilho suave semelhante ao da seda. Embora as cores mais comuns sejam cinza ou marrom, a calcedônia pode surgir em diversas tonalidades, como azul, verde, roxo ou rosa. Algumas variedades específicas, como a crisoprásil, que é verde, a calcedônia azul ou a calcedônia roxa, são muito valorizadas no mercado. Essas cores geralmente resultam de elementos traço presentes durante sua formação. Para identificar a calcedônia na natureza,
Observe uma leve translucidez nas bordas, quando a luz atravessa a pedra, além de uma textura lisa e firme ao toque. Quando molhada, sua cor tende a ficar mais intensa, facilitando a observação dos detalhes internos. Usar uma lanterna também pode ser um método simples e eficaz para a análise. A calcedônia costuma aparecer junto a outras pedras ricas em sílica como quartzo e ágata. Portanto, se você já encontrou essas pedras em uma área, há uma boa chance de encontrar calcedônia por perto. Seu valor depende principalmente da cor e da translucidez, especialmente após o polimento. Exemplares com cores vivas e boa estrutura podem alcançar valores elevados, transformando uma pedra comum em um item de coleção bastante valioso. Número 5. Quartzo. O quartzo é um dos grupos de minerais mais comuns na Terra, mas isso não significa que ele não tenha valor. Pelo contrário, sua grande diversidade de cores, estruturas e formas faz com que seja uma das pedras mais utilizadas tanto em joias quanto em coleções. O quartzo é composto principalmente por sílica, ou CO2, e se forma em diversos ambientes, especialmente em veios de rochas vulcânicas ou regiões com intensa atividade geológica. Existem muitas variedades de quartzo, cada uma com cores e características próprias. Por exemplo, o quartzo ametista apresenta uma tonalidade roxa marcante. O quartzo rosa possui uma cor suave e delicada. O quartzo fumê tem tons mais escuros e profundos. E o quartzo transparente é frequentemente chamado de cristal. Além disso, há quartzos com inclusões internas que criam efeitos visuais únicos, tornando cada pedra distinta e impossível de reproduzir. Um dos fatores mais importantes na avaliação do quartzo é a cor. Pedras com cores bem definidas, intensas e uniformes tendem a ter maior valor. A transparência também desempenha um papel essencial. Quanto mais limpo e sem fissuras for o quartzo, mais valorizado ele será. No entanto, nem sempre a transparência total é o ideal. Algumas inclusões internas especiais podem formar padrões raros, aumentando o valor da pedra justamente por sua singularidade. Na natureza, o quartzo é muito fácil de encontrar, especialmente em rios, riachos ou áreas com rochas erodidas. Geralmente aparece como pedras semi-transparentes, nas quais é possível observar pequenos detalhes internos. Por ser tão comum, muitas pessoas acabam ignorando o quartzo sem perceber que cada exemplar possui características únicas. Para identificar um quartzo valioso, é importante observar sua transparência, sua cor e padrões internos. Quando cortados e polidos, os exemplares mais bonitos podem se transformar em joias sofisticadas ou itens de coleção únicos. Por isso, apesar de sua abundância, o quartzo continua sendo um verdadeiro tesouro escondido para quem sabe reconhecer seu valor. Por fim, o mais importante a lembrar é: o valor de uma pedra não está apenas em sua raridade, mas na sua capacidade de reconhecer o potencial que ela possui. Na natureza, muitos tesouros passam despercebidos simplesmente porque parecem comuns à primeira vista. No entanto, com um pouco de conhecimento e um olhar atento, qualquer caminhada pode se transformar em uma oportunidade de descoberta. Observe sempre com cuidado a cor, a transparência, os padrões e até a sensação da pedra em suas mãos. Não julgue apenas pela aparência externa, pois muitas vezes as pedras mais simples escondem valores surpreendentes. E, acima de tudo, desenvolva sua habilidade de observação com paciência ao longo do tempo. Se você achou este conteúdo útil, não se esqueça de deixar um comentário, curtir e se inscrever no canal para continuar explorando mais conhecimentos fascinantes sobre o mundo das pedras preciosas. Você acredita que existem frutas que realmente existem na Terra, mas que você quase nunca terá a chance de ver, quanto mais provar? Algumas são tão estranhas que parecem de outro planeta, outras são perigosas ou simplesmente desaparecem poucas horas depois de colhidas. Este vídeo vai fazer você repensar tudo o que achava sobre frutas. Se achar interessante, não esqueça de deixar um comentário,
um like e se inscrever para descobrir ainda mais coisas surpreendentes. Número 1. Jabuticaba. Imagine que você está caminhando por uma floresta tranquila e, de repente, encontra uma árvore cujo tronco está completamente coberto por uvas pretas e brilhantes. Não nos galhos, mas crescendo diretamente no tronco. Uma visão ao mesmo tempo estranha e fascinante. Essa é a jabuticaba, uma das frutas mais curiosas e únicas do mundo. Essa fruta aparece principalmente no Brasil, onde faz parte do cotidiano das pessoas do interior. Mas o que a torna realmente especial não é só a aparência, e sim o seu comportamento. Logo após ser colhida, ela começa a estragar em poucas horas, tornando o transporte quase impossível. Por isso, apesar de famosa, poucas pessoas fora das regiões onde cresce têm a chance de prová-la fresca. Por dentro da casca escura há uma polpa suculenta, doce com um leve toque ácido, com um sabor mais complexo do que o da uva comum. Como fermenta facilmente, os moradores locais costumam transformá-la em vinho, geleia ou licor. A jabuticaba não é apenas uma fruta rara, mas também uma prova de que a natureza nem sempre se adapta ao comércio moderno. Número 2. Aqui, ou aqui. À primeira vista, o aqui parece uma fruta tropical muito atraente, com sua cor vermelha vibrante entre as folhas verdes. Mas por trás dessa aparência chamativa, está uma das características mais perigosas da natureza. Originário da África Ocidental e símbolo cultural da Jamaica, o aqui é uma mistura de tradição, risco e conhecimento científico. O mais curioso dessa fruta é o momento certo de consumi-la. Quando ainda está verde, contém a toxina hipoglicina, que pode causar intoxicação grave. Somente quando o fruto se abre naturalmente na árvore, revelando a polpa amarela e as sementes pretas, ele se torna seguro para consumo. Por isso, sua colheita e comercialização são rigorosamente controladas. No mercado internacional, o aqui fresco praticamente não existe. Em seu lugar, há produtos enlatados e certificados. No entanto, na Jamaica, ele é a alma do prato nacional quando combinado com peixe salgado, criando um sabor inesquecível. O aqui não é apenas um alimento, mas uma lição sobre respeitar a natureza e seus limites. Número 3. Durian. O durian é uma fruta que faz as pessoas amarem ou odiarem logo no primeiro contato. Com sua casca espinhosa e tamanho grande, transmite uma sensação de imponência e até de distância. Mas o que realmente o torna famoso é o seu cheiro extremamente forte, descrito por muitos como uma mistura de cebola, queijo e algo difícil de definir. Esse odor é tão intenso que o durian é proibido em muitos lugares públicos, como hotéis, aeroportos e transportes. Ainda assim, no Sudeste Asiático, ele é reverenciado como o rei das frutas. Curiosamente, ao contrário do cheiro polêmico, sua polpa é macia, cremosa e doce, com um sabor complexo que lembra baunilha, amêndoas e caramelo. No entanto, seu transporte é complicado devido ao odor, tamanho e necessidade de conservação especial. Por isso, embora seja comum em sua região de origem, o durian ainda é uma raridade nos supermercados internacionais. Ele prova que nem tudo que é delicioso agrada a todos. Número 4. Cupuaçu. Escondido na floresta amazônica está o cupuaçu, uma joia tropical pouco conhecida, mas com um sabor surpreendente. Com casca dura e polpa branca e cremosa, talvez não impressione à primeira vista, mas basta abri-lo para que seu aroma intenso desperte a curiosidade de qualquer pessoa. O sabor do cupuaçu é frequentemente descrito como uma combinação de chocolate branco, abacaxi e banana, com um leve toque ácido refrescante. Além disso, sua manteiga, semelhante à manteiga de cacau, é muito valorizada na indústria cosmética por suas propriedades hidratantes. No entanto, sua fragilidade é um grande obstáculo. Após a colheita, ele perde rapidamente a qualidade, tornando o transporte difícil. Por isso, em vez de fruta fresca,
costuma ser encontrado em forma de sucos, sorvetes, doces ou produtos cosméticos. O cupuaçu mostra que, às vezes, aquilo que é mais delicado acaba sendo também o mais valioso. Número 5. Camu-camu. Nas áreas alagadas da Amazônia, onde a vida segue o ritmo dos rios, existe uma pequena fruta extremamente especial, o camu-camu. Por fora, ela é simples, pequena, redonda, de cor vermelha ou roxa, facilmente confundida com o ambiente ao redor. Mas dentro dessa aparência discreta, há um verdadeiro tesouro nutricional, com um dos maiores teores de vitamina C da natureza, superando muitas frutas conhecidas. Mesmo assim, o camu-camu fresco quase não aparece no mercado global. A principal razão é sua extrema perecibilidade. Logo após ser colhido, perde rapidamente a qualidade, tornando o transporte inviável. Além disso, seu sabor muito ácido não é ideal para consumo direto. No entanto, essa acidez o torna perfeito para sucos, suplementos e produtos nutricionais. Por isso, ele geralmente é transformado em pó ou extrato concentrado para facilitar o uso. O camu-camu é um exemplo claro de que o verdadeiro valor de uma fruta não está na sua popularidade, mas nos benefícios que ela oferece. Número 6. Nancy, também conhecido como Nancy. Em muitas regiões rurais da América Latina, existe uma pequena fruta amarela, com aroma marcante e profundamente ligada ao cotidiano das pessoas. O Nancy, embora tenha nomes diferentes dependendo do país, o que ela tem em comum é a sua presença familiar na vida local, em total contraste com sua quase invisibilidade no mercado internacional. À primeira vista, o Nancy pode parecer apenas mais uma fruta comum, mas ao provar, você percebe algo diferente. Um sabor levemente ácido, com um toque doce e uma sensação sutil de fermentação. Essa combinação peculiar nem sempre agrada ao paladar global. Além disso, o Nancy é extremamente sensível. Ele se machuca com facilidade e perde qualidade rapidamente após a colheita, dificultando o transporte. Sua produção também não é industrial, vindo principalmente de pequenos cultivos ou árvores nativas. O verdadeiro valor do Nancy está na culinária tradicional, bebidas, doces e produtos fermentados que carregam a identidade cultural de cada região. É a prova de que uma fruta pode ser comum em um lugar e praticamente desconhecida em outro. Número 7. Araçá, também conhecido como arasa. Escondido na rica biodiversidade da Amazônia está o araçá, uma fruta pouco conhecida, mas cheia de surpresas. Pequena e semelhante à goiaba, ela não chama muita atenção pela aparência. No entanto, basta cortá-la para que seu aroma intenso conquiste imediatamente os sentidos. O que dificulta a presença do araçá no mercado global é sua fragilidade. Sua polpa macia se danifica facilmente e estraga pouco tempo após a colheita. Um simples impacto durante o transporte pode comprometer sua qualidade. Além disso, o araçá cresce principalmente de forma silvestre ou em pequenas plantações, sem foco em exportação. A colheita está ligada às comunidades locais, onde é consumido fresco ou transformado em sucos e geleias. Seu sabor equilibra acidez e doçura de maneira refrescante. Ainda assim, essa intensidade pode não se encaixar nos padrões internacionais, que costumam preferir sabores mais suaves. Número 8. Bacupari. Nas florestas tropicais da América do Sul, existe uma fruta de aparência simples, mas sabor surpreendente, o bacupari. Com casca amarela discreta, ele pode passar despercebido entre tantas outras frutas exóticas, mas ao ser aberto, revela uma polpa branca, suculenta e aromática, que muda completamente a percepção. Seu sabor combina doçura e acidez de forma equilibrada, delicada, mas marcante. Apesar do grande potencial, o bacupari raramente aparece no mercado internacional. Isso se deve às dificuldades de cultivo. A árvore cresce lentamente, leva anos para frutificar e depende de condições naturais específicas. A maior parte da produção vem da coleta na natureza ou de pequenas áreas de cultivo, sem uma cadeia de distribuição estruturada.
O transporte também é complicado devido à sensibilidade da fruta. O Bacupari mostra que nem todas as preciosidades da natureza podem ser facilmente transformadas em produtos comerciais. Número 9. Mangaba. Nas regiões costeiras e savanas do nordeste do Brasil, a mangaba é uma fruta comum para os moradores locais, mas praticamente desconhecida no resto do mundo. Com casca amarelada e textura macia, ela não chama muita atenção à primeira vista. No entanto, seu sabor é surpreendente, intenso, aromático e perfeitamente equilibrado entre doce e ácido. Comer mangaba fresca é uma experiência única. Seu maior desafio é a fragilidade. Quando madura, a fruta fica extremamente macia e estraga rapidamente, podendo até cair da árvore antes de ser colhida. Isso torna o transporte de longa distância quase impossível. Além disso, a mangaba não é cultivada em larga escala, sendo majoritariamente coletada de forma natural, o que torna a oferta instável. Por isso, ela raramente é encontrada fora das regiões de origem, sendo mais comum em forma de sucos, sorvetes e doces. Ainda assim, nada substitui a experiência de prová-la fresca. Número 10. Pulasan. No Sudeste Asiático, o pulasan é um parente menos conhecido do rambutão, mas muitos afirmam que seu sabor é ainda melhor. Com casca vermelha coberta por espinhos macios e polpa translúcida e suculenta, ele é ao mesmo tempo familiar e diferente. Comparado ao rambutão, o pulasan costuma ser mais doce e aromático. Mesmo assim, isso não foi suficiente para torná-lo popular globalmente. A principal razão é a produção limitada. O pulasan é cultivado principalmente em pequenos pomares ou sistemas tradicionais, sem foco em exportação. Além disso, sua curta vida útil dificulta o transporte para longas distâncias. Por isso, os produtores preferem consumi-lo localmente. O pulasan também carrega um forte valor cultural. Em muitas regiões, ele é quase um segredo local, apreciado principalmente por quem já conhece e entende seu verdadeiro sabor. No meio das florestas úmidas e vibrantes da Amazônia, existe uma fruta que parece saída da imaginação, o biribá. Com formato irregular, coberto por pequenas protuberâncias macias e de cor amarelo intenso, ele se destaca na paisagem verde. Mas essa aparência exótica engana, pois o biribá é, na verdade, uma das frutas mais delicadas do mundo. Sua polpa é extremamente macia, lembrando um creme ou pudim natural, proporcionando uma sensação única ao ser consumida. Porém, essa mesma textura faz com que ela se deteriore com facilidade. Qualquer impacto leve ou transporte inadequado pode comprometer sua qualidade quase instantaneamente. O tempo de conservação do biribá é muito curto. Quando maduro, precisa ser consumido praticamente na hora. Caso contrário, perde rapidamente sabor e textura. Isso torna sua comercialização internacional quase impossível. Por isso, o biribá é apreciado principalmente no local onde cresce, sendo uma experiência autêntica das comunidades amazônicas difícil de encontrar em qualquer outro lugar. Nas vastas savanas do sul da África, sob céus abertos e entre árvores espaçadas, cresce uma fruta que acompanha a vida humana há séculos: a marula. Sua aparência é simples, pequena, redonda e de cor amarelo clara. Mas por trás disso existe uma riqueza cultural e de sabor impressionante. Depois de amadurecer, a marula começa rapidamente a fermentar, até mesmo quando cai no chão. Isso dificulta muito seu armazenamento e transporte na forma fresca. No entanto, essa característica é aproveitada pelas comunidades locais para produzir bebidas tradicionais, sucos e licores famosos. Embora esses produtos tenham levado a marula ao mundo, eles não conseguem reproduzir completamente o sabor fresco da fruta. Uma combinação equilibrada de doce, ácido e um toque levemente fermentado. A marula permanece profundamente ligada à natureza selvagem e às tradições locais, o que dificulta sua transformação em um produto comercial em larga escala. No coração da Amazônia, existe uma fruta que vai além da alimentação e carrega um significado cultural profundo: o vuito.
também conhecido como genipapo. Com casca marrom discreta e formato arredondado, ele não chama muita atenção à primeira vista, mas seu interior guarda algo único. Quando sua polpa entra em contato com o ar ou com a pele, produz um pigmento azul escuro quase preto, que pode durar vários dias. Por isso, povos indígenas utilizam essa fruta como uma espécie de tinta natural para pinturas corporais em rituais e celebrações. Embora seja comestível, seu sabor não agrada a todos. Levemente amargo e ácido, com aroma discreto, ele não compete com frutas mais doces e populares. Assim, o valor do vuito não está no sabor, mas em sua importância cultural. Ele mostra que frutas podem ir além da nutrição, tornando-se parte da identidade e da expressão humana. Número 14. Lúcuma. Nas regiões montanhosas e vales da América do Sul, cresce uma fruta valorizada desde tempos antigos: a lúcuma. Sua casca verde opaca não chama muita atenção, mas por dentro revela uma polpa amarelo intensa com um sabor inconfundível. A lúcuma é frequentemente descrita como uma mistura de caramelo, batata doce e xarope de bordo, oferecendo um sabor doce e suave. Apesar de ser bastante usada na culinária, especialmente em sobremesas, poucas pessoas já a viram em sua forma fresca. Isso acontece porque ela é difícil de conservar. Quando madura, sua polpa se torna macia e não resiste a longos transportes, o que limita sua exportação in natura. Por isso, é mais comum encontrá-la em pó, sorvetes ou produtos congelados. No Peru, é um dos sabores tradicionais mais queridos. A lúcuma prova que uma fruta pode conquistar o mundo, mas sua essência verdadeira ainda pertence ao seu lugar de origem. Número 15. Santol. Nas regiões tropicais do Sudeste Asiático, existe uma fruta bastante comum para os moradores locais, mas quase desconhecida no resto do mundo: o santol. Com casca espessa de cor amarela ou avermelhada e polpa branca segmentada, ele não impressiona muito visualmente. No entanto, seu sabor é marcante, combinando doçura e acidez de forma equilibrada e refrescante. O principal desafio do santol está no transporte. Apesar da casca resistente, a polpa interna é macia e pode se deteriorar facilmente se não for bem manuseada. Isso dificulta a manutenção da qualidade em longas distâncias. Além disso, o santol não foi desenvolvido como produto de exportação em grande escala. Ele é consumido principalmente localmente, seja fresco ou em receitas tradicionais, bebidas e doces. O santol é um exemplo claro de como uma fruta pode ser comum em um lugar e praticamente desconhecida em outro, não por falta de valor, mas por estar profundamente ligada a um contexto cultural e geográfico específico. O mundo natural ainda guarda inúmeros mistérios que muitos de nós nunca conheceremos, e essas frutas são apenas uma pequena amostra disso. Talvez você nunca tenha a chance de prová-las, mas é justamente essa raridade que as torna tão fascinantes. Se você se surpreendeu, não esqueça de deixar um like, um comentário e se inscrever para continuar explorando mais curiosidades incríveis.